Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, pelo primeiro secretário, Rafael Lopes Garcia, pelo segundo secretário, Hilton de Oliveira, e demais vereadores, Célio Nascimento da Silva, Daniel Belisário de Oliveira, Luiz César Pedro Longo, Luiz Felipe de Paulo Jacinto e Shirley Aparecida Vieira. Em nome de Deus, eu dou por aberta a primeira sessão solene do segundo ano legislativo do 17ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes, para entregar o diploma de honra ao mérito à reverenda Edelba dos Santos Barreiros, pela comemoração de 35 anos de ministério como pastora do Evangelho Quadrangular de Chavantes. Hoje a Câmara Municipal de Chavantes sente-se imensamente honrada em conceder o diploma de honra ao mérito à reverenda Edelba dos Santos Barreiros, pela comemoração dos 35 anos de ministério como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular em nosso município. Senhoras e senhores, boa noite. Convido o vereador Luiz Felipe de Paula Jacinto para conduzir à mesa o excelentíssimo senhor Márcio de Jesus do Rego, prefeito municipal de Chavantes. Passa aí para mim. Em nome dessa Casa de Leis, saúdo a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas que aqui presente, as quais agradeço a presença. Solicito aos vereadores Shirley Aparecida Vieira e Hilton Oliveira que acompanhem a reverenda Edelba dos Santos Barreiros à mesa de honra. Neste momento, convido a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro e o hino do município de Chavantes.
solicito ao senhor Rafael Lopes Garcia, primeiro secretário da Casa, que proceda à leitura do decreto legislativo que motivou essa sessão solene. Boa noite a todos presentes, em especial uma boa noite para a nossa querida reverenda Edelba Barreiros, seja bem-vinda à nossa casa, Câmara Municipal. Decreto Legislativo número 01/2018, concede o diploma de honra ao mérito à pastora Edelba dos Santos Barreiros. A mesa da Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, em conformidade com o inciso 16º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Chavantes, Estado de São Paulo, aprova o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica concedido à pastora Edelba dos Santos Barreiros o diploma de honra ao mérito pela comemoração dos seus 35 anos de ministério como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular em nosso município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Chavantes, 9 de abril de 2018. Ana Fátima Moreira Pereira, presidente. Rafael Lopes Garcia, primeiro secretário. Wilton de Oliveira, segundo secretário. Célio do Nascimento da Silva, vice-presidente. Daniel Benizares de Oliveira, vereador. Luiz César Pedro Longo, vereador. Luiz Felipe de Paula Jacinto, vereador. Maicon Henrique Brizola, vereador. E Shirley Aparecida Vieira, vereadora. Passo a palavra ao nobre vereador Luiz César Pedro Longo, que falará em nome dos vereadores da Câmara Municipal de Chavantes. Senhora Presidente, é um orgulho muito grande estar hoje falando, representando a felicidade e compartilhando com os seus fiéis. Venho aqui, desde já, cumprimentá-la, pastora. Muito obrigado pela presença e esse título mais que merecido. Senhor Prefeito Municipal, é uma honra tê-lo em nossa casa, e público presente que veio a esta sessão solene de tanta importância para essa Casa de Leis. Falo em nome de todos os vereadores, falo em nome dessa Casa de Leis e também do prefeito municipal. O quanto a importância de um trabalho bem feito ao longo desses 35 anos, pastora. Então, mais ou menos, como todos quase se conhecem, gostaria de ler um pouquinho dessa história, desses 35 anos da reverenda Edelba. Nascida aos 29 dias do mês de novembro de 1945, na vizinha cidade de Ourinhos, São Paulo, onde reside filha de Ana Pascoal dos Santos e de Amadeus dos Santos, viúva de Vicente Paulino Barreiros, mãe de Edelba dos Santos Barreiro de Carvalho
e de Rafael dos Santos Barreiro. A pastora Edelba dos Santos Barreiros, há 35 anos, veio para o município de Chavantes, para aqui trazer a palavra de Deus sob a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Trabalho esse que aqui existia, porém, de forma tímida e pequena. Iniciou-se o seu trabalho em Chavantes em 1982, em caráter provisório, pastora. Depois, em 23 de março de 1983, recebeu a nomeação como pastora titular da cidade de Chavantes. Desde então, tem se dedicado integralmente ao trabalho da obra de Deus neste lugar. O trabalho era realizado em um salão alugado, localizado à rua Teresa Gerrúbio, sem números. Depois, adquirindo um terreno, a pastora Edelba, que hoje aqui está, iniciou a construção do templo da igreja, cuja ocorreu em apenas 365 dias. Ou seja, em um ano, faltou um dia para completar um ano para que a reverenda construísse esse belíssimo templo que faz do lado da Câmara Municipal. No dia, em setembro de 1997, Chavantes, por meio do exímio trabalho da pastora Edelba e da vontade de Deus, foi a igreja elevada à categoria de sede regional. Já não era mais municipal. Em 97 já era a fase regional. Um crescimento imenso, pastor. Um orgulho imenso. A pastora Edelba tornou-se superintendente, passando assim a cuidar, gerir, supervisionar e orientar mais de 13 municípios. Não só Chavantes, mas sim 13 municípios. Difícil para o senhor, prefeito, um município. Agora, para nós vereadores, um município. Mas para a reverenda, 13 municípios. Merece uma salva de palmas. Em 28 de julho de 1998, a pastora Edelba recebia o título de cidadã chavantense. Durante todos esses anos, o trabalho vem crescendo cada vez mais, tanto que está aí, cada vez mais fiéis, cada vez mais gente, cada vez mais trabalho social. Isso é importante, não só para a religião, mas sim para o município, para a grandeza do município, para a grandeza do país. Embasando o seu trabalho no amor e na atenção a todos, a pastora Edelba desenvolve
um amplo e importante trabalho social junto à população da cidade, distrito e adjacências, onde o foco é o atendimento, visando o socorro às vidas. Como que é difícil a gente viver dentro de 4 paredes com nossos familiares, sem ter dificuldades, sem ter atritos. E esta pessoa, esta senhora, consegue absorver para ela centenas e milhares de pessoas os problemas individuais, no qual ela orienta, no qual ela dá uma lição de vida, no qual ela, como pastora, mas antes de tudo, é um ser humano como nós, e tem essa dádiva de Deus, pastora. Esse dom de Deus, que Deus deu à senhora, a senhora agarrou com firmeza, conseguiu e consegue até hoje. E por isso que seus fiéis, não só os fiéis, mas a população de Chavantes é muito agradecida por isso. Tendo desenvolvido um trabalho abrangente, criou e formou uma equipe particularmente capacitada, atualmente e eficaz, cujo trabalho, em parceria e voluntariamente, vem sendo realizado nas obras em todos os setores. Ou seja, como eu disse há poucos, dependências químicas, quantas famílias sofrem por isso? Quantos pais, quantas mães choram hoje nas cabeceiras de sua cama? E a pastora Edelba criou esse projeto de dependência química. É um trabalho de orientação, de apoio, muito difícil para familiares, como eu disse, mas ela consegue. Ela tem a dádiva, ela tem o dom de Deus. Crianças em situação de risco, isso é o que mais nós temos hoje. Hoje, com esse avanço da tecnologia, das redes sociais, as drogas, isso são as crianças que a gente fala de idade de 14 a seus 17 anos, que a gente trabalha como área de risco. Tanto como no governo se faz um trabalho de esporte para tirar essas crianças da rua, para tirar um pouco dessas redes sociais. Hoje, nós não vemos ninguém cumprimentar ninguém na rua hoje, quase, por causa dessas redes sociais. É o dia inteiro, é celular, é internet, é Facebook, ou WhatsApp. E se esquecem da melhor parte, que é o diálogo, gente. Nós precisamos mais de diálogo. A administração precisa também de diálogo, de comunicação dos munícipes com o administrador, com essa casa de leis. Assim como a pastora passa para vocês a palavra, o que tem que ser seguido, o que está escrito na Bíblia. Como é difícil, pastora, a gente falar que tem fé. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós estamos longe ainda
de alcançar aquele ponto que Deus sempre pediu para nós, que Deus pede, que está na palavra de Deus. Nós ainda não acreditamos na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque a maioria de nós temos medo da morte. E para a gente chegar à ressurreição, gente, é só através da morte. A pastora também faz o projeto Sopão, que quinzenalmente são distribuídos alimentos prontos à família carentes, tanto de Chavantes quanto no distrito de Irapé, onde além do alimento físico, também são ministradas palavras de ânimo e de motivação pessoal e familiar. Foi o que eu disse há pouco. Projeto Cidadania, nas escolas estaduais e municipais, e na APAI, são ministradas aulas educativas de incentivo à vida, ao resgate dos valores. Então, pastora, hoje, buscando sempre o melhor para a obra divina e levar todos os conhecimentos da palavra de Deus, a pastora Edelba tem dedicado o seu tempo, sua vida e todo o seu esforço para que essa cidade seja abençoada. Lógico, pastora, que o mérito é todo da senhora, mas me permita, a honra é toda nossa. Convido os vereadores Célio Nascimento da Silva e Daniel Belisário de Oliveira para fazer a entrega do diploma de honra ao mérito à reverenda Edelba dos Santos Barreiros, pela comemoração dos 35 anos de ministério como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular em nosso município. Agora, prestaremos uma singela homenagem à reverenda Edelba dos Santos Barreiros, nesta música entoada por Sandro Santos.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito municipal da cidade de Chavantes, Vossa Excelência Márcio Jesus Urrego, na qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Boa noite, a digníssima presidente da Câmara Municipal da cidade de Chavantes, Vossa Excelência Ana Fátima Pereira, na qual cumprimento todos os vereadores da casa. A homenageada da noite, reverenda Edelba dos Santos Barreiros, na qual cumprimento todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes. E a música que eu vou cantar traduz realmente a vida da senhora que está sendo homenageada aos 35 anos de ministério aqui, onde essa música fala de uma oferta de amor. E nós sabemos que a vida que a gente acompanha, né, que eu acompanho desde de moleque, posso dizer assim, realmente é uma vida de oferta de amor à obra de Deus, uma vida de oferta de amor à cidade, ao ministério, às almas e às pessoas. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Como oferta viva em teu altar, vem o Senhor minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Como oferta viva em teu altar, pra te adorar. Foi que eu nasci, tudo em mim, o teu querer, passa o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, tudo em mim, o teu querer, passa o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Neste momento, quero convidar o prefeito municipal, o senhor Márcio de Jesus do Rego, para vir à tribuna, fazendo uma saudação à homenageada. Paz, meus queridos irmãos, paz, minhas queridas irmãs. Boa noite, queridos vereadores. Gostaria de parabenizar você, irmã Ana, e toda a Câmara Municipal por fazer essa homenagem mais do que justa. Não estou trazendo nenhum papel aqui, porque a relação aqui é de filho para mãe. A história aqui é de 30 anos entre eu, a pastora, e essa comunidade maravilhosa que me abraçou. É uma história, e hoje é um dia que eu estou muito apaixonado. Mistura de felicidade, de emoção, de amor, de lembrança lá de trás. Então eu gostaria aqui, pastora, de parabenizar, de agradecer a Deus pela vida da senhora, de agradecer a Deus, daí a gente vai entendendo todos os projetos, o propósito de Deus para chegar aonde chegou aqui hoje. A senhora que começou lá na Vila Santa Teresa, o irmão José que recentemente nos deixou, que era o diácono da igreja, não desistiu de Chavantes, porque havia um projeto para essa cidade. Comprou o terreno aqui na 57, construiu, corajosa, enfrentou tudo que é tipo de preconceito, mas foi lá, conseguiu, porque sempre enxergou um Deus lá na frente, sempre enxergou além do Mar Vermelho. Por isso que a senhora conseguiu chegar até aqui. Na igreja 57 foi o primeiro contato com a senhora. Eu tinha 9 anos de idade, a gente mudou da fazenda para tentar a vida na cidade. A gente ficou 9 meses naquele período. Daqueles 9 meses que eu tive o primeiro contato com Jesus Cristo, tinha 9 anos de idade, ia ali na igreja e depois retornei para a fazenda. Depois de 4 anos, a pastora, com ponto de pregação, através da irmã Teresa Mazete, foi um dia pregar lá na fazenda Marcondinha, e lá começou tudo de novo, ia nos cultos toda quarta-feira, era na Marcondinha, era no Malufo, era na Santana Nova. Então, além do trabalho aqui, a pastora percorreu toda a fazenda. E lá, e depois de mudar aqui, batizei em 94 eu batizei nessa igreja maravilhosa. Na igreja 18, aqui que é do lado de cá, ajudei juntamente na construção. Era um moleque, adolescente. O Sandro aqui é da minha época. Hoje eu vou quebrar o protocolo mesmo, porque eu vou lembrar da nossa história. Uma história que realmente mudou tudo. Quando eu fui peão de rodeio, a pastora ficava orando para mim. Então, quer dizer, é praticamente quase 30 anos de história, pastora, na qual muitas vezes o coração apertado corria aqui. Isso é a missão de um pastor. Arrancava, dava conforto, tirava o carrapicho da ovelha, curava, e a gente retornava. Muitas vezes nesses dias que o coração aperta na prefeitura, eu corro aqui para almoçar, mas não é só, apesar que a comida é maravilhosa, mas não é só pelo almoço. Mas sim para poder escutar uma palavra. E ali, muitas vezes o coração está apertado. Ali, as lágrimas descem do olho, a pastora pega na mão e fala. E vai falando, vai dando a palavra e faz com que a gente volta. Estamos sendo governo na pior crise do nosso país. A arrecadação cai dia após dia, as dificuldades são imensas, mas Deus tem honrado. Por quê? O projeto é de Deus. O projeto é dele, exclusivamente eu só sou o vaso. Por isso que tem esse elo de cobertura espiritual da senhora. A senhora é fundamental, que o Espírito Santo tem usado demais a senhora. Por isso que começou lá na Vila Santa Teresa, segurou a senhora para cá, pastor. A senhora tinha que enfrentar todas as dificuldades para poder dar essa cobertura espiritual. As pessoas muitas vezes não entendem. A arrecadação caiu 700 mil desse mês, mas como tocar? Hoje, dentro da administração, testemunho aqui, peguei uma da assessora nossa chorando de emoção, porque a gente conseguiu licitar a Avenida Também Forte. As cidades vizinhas, tudo dentro do deserto, hoje foi licitada. Então, você vê a emoção, por quê? Há um projeto de Deus. As pessoas, mesmo que não conhecem a palavra, mas estão conseguindo entender isso daí. O secretário de Finanças falou assim, o Deus de vocês é forte mesmo, hein? Então, por quê? Existe uma cobertura espiritual. É maravilhoso demais ver vocês orando, né? Então, isso, pastora, é fundamental. Então, e a
senhora é minha mãe espiritual, a senhora é nossa companheira. E tudo tinha que ser esse momento para ser o governo dessacidade. Porque é fácil governar com dinheiro. É fácil. Tem dinheiro, governa. Até o meu moleque em 11 anos é prefeito com dinheiro na mão. Mas precisamos ser num deserto, pastor, para ver o sobrenatural. E comento com a pastora nas dificuldades, né? Acho que a semana passada que a gente estava falando isso daí, meus queridos irmãos, você vê o milagre, né, pastora? Eu falei, pastora, conversando com a pastora falou, isso é o sobrenatural. A gente palpa os milagres, as dificuldades de administração. Você vê, se sente a sensação do mar vermelho, na hora que não tem saído, o mar vermelho abre, porque existe uma cobertura espiritual, e vivemos pela fé. Estamos passando um momento difícil em tudo, até na vida da gente. O que o vereador Cezinha falou aqui, é o mundo da internet, é o mundo que as pessoas estão se tornando cada vez mais individual, que as pessoas esquecem do principal, que é o elo, o carinho, o amor, que é o principal de tudo. Isso que a pastora tem nos ensinado muito, é nisso que a gente sente nela. É por isso que realmente... Eu vou começar a chorar, hein, pastor? Vou começar a chorar. Eu só tenho que agradecer a Deus. Então, tudo que está acontecendo aqui agora, aquelas máquinas gigantes ali, foi um milagre de Deus. E é Paulinhos. Hoje vai zerar 200 empregos. O que acontece? É Deus. E a pastora tinha uma visão e sempre falava e sempre acreditando. Como um trono, vendo de tudo, as grandes movimentações. E já com 15 dias de governo, uma copinha internacional, na hora que um chileno começou a falar, eu lembrava de tudo que a pastora ia falar. Pessoas estranhas vinham falar aqui. Você vê um idioma espanhol, já com 15 dias de governo, numa cidade desacreditada, tudo. Aquela movimentação, aquele mar de gente, as máquinas agora chegando, tudo isso é Deus, porque não tem explicação se não for de Deus. Chavantes hoje é uma cidade que é uma dívida gigante, só está acontecendo as coisas porque é o sobrenatural de Deus. Nós, nos dias de hoje, a gente só precisa fazer o seguinte, acreditar, entregar, olhar além do mar vermelho, ter essa fé que a pastora tem, olhar além do mar vermelho. E a pastora fala, calma, Borguinha, calma, olha lá, não olha que a dificuldade, olha que você vai atravessar. E muitas vezes, meus queridos irmãos, a gente mesmo segura o braço de Deus, e na sua vida, seja o que for a sua dificuldade, acredita, não segura o braço de Deus. Estamos cada vez mais, sinais do final dos tempos. Jesus está voltando, agora que era para a gente ver esse milagre, porque Deus, Ele tem um prazer de fazer o milagre. Deus faz o milagre, Deus quer ver o milagre. Muitas vezes somos nós que impedimos o agir de Deus. E isso a pastora tem passado muito para a gente. São 35 anos trazendo essa fé, encorajando a gente. Então tudo o que está acontecendo e que vai acontecer nesse mandato é projeto dele. Eu só sou o Burguinho, eu era um molequinho lá da Marcontinha, cantador de cano, e Deus pegou e colocou, mas não é para minha glória, pastor. Tudo que está acontecendo aqui é para a honra e glória do nosso Deus, é o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, só Ele faz o sobrenatural, só Ele. O que cabe a gente, né, pastor? Nem luta, né? Trabalha, vai até no limite do soro, e daí de lá para cá, Deus Ele pega, Ele continua. Então, é isso. Quebrei o protocolo, essa mensagem que eu deixo para vocês, que Deus, acredito que o nosso Deus, Ele quer operar o milagre. Está operando o milagre na cidade, vai operar o milagre na vida de vocês. Acredita nesse Deus. Pastora, obrigado. A senhora é minha mãe espiritual. São 30 anos de história junto. Dá uma escapadinha e voltar, mas a senhora puxava ali. Mas é uma história de 30 anos, pastora. 30 anos mesmo. Então, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um. Pastor, amo a senhora em Cristo. Amo vocês em Cristo, meus queridos irmãos. Que Deus nos abençoe e continue orando e continue jejuando para a nossa cidade, porque o projeto é dele. Que Deus abençoe a todos. Convido agora o pastor Dori Edson, que falará em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Cumprimento a excelentíssima presidente dessa Câmara, dessa Casa de Leis. Em nome dela, cumprimento a todos os senhores e a senhora vereadora. Cumprimento o excelentíssimo prefeito desta cidade. Cumprimento a minha pastora, mãe, amiga. Não conheço há 30 anos, mas conheço há 20. Cumprimento a todas as autoridades eclesiásticas, a todas as autoridades políticas, a todos os senhores e senhoras nesta noite. E assim sendo, desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Eu queria começar a minha palavra dizendo, a palavra de Deus diz, honra a quem tem honra. Esta casa nesta noite está honrando alguém que tem honra. Eu quero dizer a vocês, vereadores desta casa, através desta honra vocês também serão honrados. Porque quem honra quem tem honra, recebe honra. E recebe honra nesta vida e muito mais naquela que virá. 35 anos, reverenda Edelba dos Santos Barreiros. Ser pastora é cuidar do indivíduo por completo. O corpo, alma e espírito. A senhora é a médica da alma, que cuida com amor de cada um dos seus filhos na fé e de cada pessoa que chega na igreja do Evangelho Quadrangular para falar com a senhora. A senhora não é pastora apenas da igreja do Evangelho Quadrangular eu ia falar Santa Cruz do Rio Parto. Também é. A senhora não é só pastora da igreja quadrangular de Chavantes. A senhora é pastora de Chavantes. E de toda a alma que sentir-se abatida, sofrida, ela está sempre ali pronta para uma palavra de amor e de carinho. Quantas coisas a senhora viveu para chegar até aqui? Quantas lágrimas, quantas noites onde muitos dormiam, a senhora estava ali acordada somente com ele. Quantas coisas aconteceu na vida de cada um de vocês que está aqui, quando os joelhos se dobravam em altas horas da madrugada. Em nome dos demais amigos pastores, foi falado aqui que ela cuida de 13 cidades, da qual eu faço parte de uma delas. É um motivo de honra ter a senhora como a nossa superintendente. É um motivo de orgulho ter a senhora como mãe espiritual de cada um de nós. E como Jesus Cristo certa vez promoveu os seus discípulos a amigo, é assim que nós, os seus pastores, nos sentimos diante da senhora. Não somos superintendentes e servos, mas amigos e amiga. Viajamos junto. Quantas vezes, talvez vocês não saibam, a gente repartia um bife em 4, em convenções. Mas ela nunca deixou de trazer uma lembrança para todos aqueles que estão ao seu lado. Existe um ditado que diz assim, se tem uma coisa difícil, dá para um homem fazer. Mas se existe a coisa impossível, dá para uma mulher. Queria dizer também nesta noite, talvez nós não possamos ver e nem entender, mas há uma festa muito maior do que essa em volta da cidade de Chavantes nesta noite. Porque uma das suas cidadãs que mais orgulha o coração de Deus está sendo homenageada aqui. E o céu se alegra. Que Deus continue te abençoando, minha amada pastora. Que Deus te dê força, porque a jornada ainda não terminou. Ainda tem muita coisa pela frente. Rumo aos 150, em nome de Jesus Cristo. Agradeço, amada, agradeço o prefeito, agradeço aos digníssimos vereadores desta noite, agradeço meu irmão, meu colega de ministério, diz que parece comigo, eu não acho. Agradeço a todos vocês. E quero dizer, se preparem, porque hoje vocês estão honrando alguém que o coração de Deus honra.
se prepare para receber as honras também. Que Deus abençoe a todos e a todas nesta noite, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ouviremos as palavras do deputado federal Jefferson Campos, que não pôde comparecer nesta sessão, mas fez questão de nos enviar a sua mensagem à reverenda Edelba dos Santos Barreiros. Olá, meus queridos amigos e amigas da cidade de Chavantes. Sou o pastor e deputado federal Jefferson Campos e eu quero mandar um grande abraço à minha querida vereadora, irmã Ana, a todos os vereadores da Câmara de Chavantes, ao prefeito Burguinha, e nesta data tão especial, nesse título de honra ao mérito, a minha querida amiga pastora Edelba. Pastora Edelba, que representa nesta cidade uma grande força espiritual, que tem feito um trabalho brilhante na área social, na área espiritual, enfim, tem sido uma grande conquistadora para o reino de Deus nessa cidade e hoje é honrada pela Câmara Municipal de Vereadores. Quero mandar em nome da pastora Edelba, sua filha Edelbina, seu filho Rafael e a todos os membros da Igreja Quadrangular e outros cristãos que admiram, como eu, a nossa querida pastora Edelba. Em meu nome, em nome da minha família, parabéns por este momento, por esta honra. Parabéns a todos, em nome de Jesus. Para enaltecer essa noite feliz, em que Chavantes reconhece e valoriza, se dedicam à história de nosso município, ouviremos com muita honra a homenageada dessa noite, a reverenda Edelba dos Santos Barreiros. A Ele a honra, a Ele a glória e todos os aplausos desta noite aqui. A todos boa noite. Eu quero cumprimentar a nossa querida, poderia falar, nossa obreira credenciada da Quadrangular, mas hoje eu falaria para a nossa presidente da Câmara, irmã Ana, todos os nossos vereadores e a nossa simpática vereadora, ao nosso querido prefeito Burguinha. Ele falou assim que na mocidade ele foi e voltou, puxão de orelha, se não voltasse ficava sem orelha, ou com orelha de abano. A todas as autoridades, os meus colegas de ministério, muito obrigada. Minha região eclesiástica, minha por cuidar, mas é do Senhor. A todos os irmãos aqui, aos que vieram trazer a sua alegria, o seu aplauso, a sua presença é muito importante, nos incentiva a fazer mais e mais. Tudo isto que está acontecendo nesta noite, eu não saberia falar como vocês falam aqui no sentido de políticos.
vocês têm um charme assim, todo especial. Eu não saberia usar isso, mas eu poderia falar assim para vocês. Só um pedacinho. Um povo santo que roga, que ora. É ou não é? Que ama, sente saudade e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém. Todo mundo pode. Todo mundo, um dia, se Deus quiser, estarão lá. Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te amo, eu te adoro, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Pessoal, tudo isso que está acontecendo, projeto de Deus, por isso que a gente passa a honra a Ele. Eu amo o que eu faço. Quando o cansaço vem se avizinhando assim, eu procuro ter umas 2 horas de um sono para recuperar e sair depois voando. Quando eu vi um dia da festa do milho, o Marquinhos, a primeira vez que eu vi bem de perto o drone, e eu me lembro que eu sonhei uma vez que eu andava por cima assim de Chavantes. Aí eu percebia de que forma eu voava. Não era no drone do Marquinhos, mas era uma coisa semelhante. E eu vi esta cidade por cima. E vi esta cidade muito abençoada. Eu tenho dito para a igreja, para o nosso prefeito, para a nossa irmã Ana, que passem para vocês que trabalham juntos aqui. Deus está neste lugar. Mesmo que o diabo não queira, o Senhor Jesus, que ama todos nós, fará algo maravilhoso. E vocês serão realmente vidas preciosas, que um dia a história vai lembrar. Um dia a história vai lembrar deste pessoal que foram vereadores, que passaram pela Câmara, pela Prefeitura, Executivo, Legislativo, e vai contar. Mas não vai parar só aqui. Mas será o despertar de um tempo, porque nós estamos precisando. E Deus não nega bem algum aos que lhe pedem. E nós estamos pedindo. Não estamos aqui somente de passagem, mas estamos aqui para fazer diferença. E esta é diferença de paz, diferença de amor, diferença de união. Aquilo que o Cezinha falou, desculpa Cezinha, eu estava sendo de Cezinha, mas Cezinha, é verdade, Cezinha. Essa conversa, na rua, oi, tudo bem? Eu cumprimento. Qualquer dia eu vou cumprimentar aí até um poste, porque olhou, passou, cumprimenta, gente. Saúde as pessoas. Sejam pessoas amáveis. Essa cidade precisa. Nós não somos uma grande cidade. Um dia nós estávamos com 2 ônibus lá em São Paulo, numa festividade, e alguém perguntou, Chavantes? Chavantes é Mato Grosso? E o outro fez, eu falei, não. Entendeu, né? Falei, não. Se fosse terra de índio não tem problema, mas não é. É até bem pertinho de vocês aqui. Chavantes, para a honra e glória do Senhor Jesus, poderá ser conhecida, se quisermos. O mundo inteiro poderá falar de nós. Algo bom vai acontecer, você concorda comigo? Algo bom Deus tem para dar. Vocês não estão sendo autoridades de qualquer forma. Vocês não vão passar, simplesmente. Tá? E se você não crê, eu vou crer por você. No nome de Jesus. Eu quero, com o meu agradecimento, dizer aqui, rapidamente, no Salmo 150, eu quero deixar aqui, em alto e bom som, aquilo que o salmista fazia.
com muita alegria. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louve-no em seu magnífico firmamento. Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som de trombeta. Louve-no com lira e harpa. Louve com tamborins e danças. Louve-no com instrumento de cordas e com flautas. Louve com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida e fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Eu me lembrei hoje num dos meus escritos dos meus diários. Eu corri passar aqui porque aos 72 anos não dá para decorar muito, né? Mas sobra alguma coisa ainda. Mas diz assim, bem lá atrás, eu escrevi assim: vão-se as pegadas, ficam os caminhos. Pode ser que muita coisa se apague nessa caminhada, mas se os nossos passos forem firmes em Deus, pode ter certeza, a gente sempre deixa marcas. Fica firme, pessoal. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Senhor, pelos 35 anos. Obrigada pela minha família, pelo apoio da minha família, pelo apoio dos meus irmãos, pelo apoio de amigos. Eu quero passar esta honra para todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque não caminhei sozinha nos 35 anos. Caminhei com crianças, como o Burga, que chega aos 9 anos, como o Sandro, que desde do ventre da mãe dele, na Igreja de Ourinhos, mas de lá ele não teve jeito e veio, se eu não me engano atrás, brincadeira, né? Veio por tantas outras pessoas e que estão caminhando comigo. Obrigada a Deus por toda a liderança que o Senhor tem me dado. Pessoas honradas, pessoas que creem no poder de Jesus Cristo. Eu quero agradecer de coração, irmã Ana, por tudo isso nesta noite. Uma coisa eu prometo, não vou me esquecer. E toda vez que lembrar, eu quero dobrar os meus joelhos e dizer que todas Chavantes, os 4 cantos, que todas as pessoas estejam debaixo da minha oração e da proteção de Deus. A todos os pastores que estão aqui da minha região ou da cidade de Chavantes, ao vice-prefeito de Ipauçu, nosso irmão Tiãozinho, a todas as pessoas, se eu não estiver vendo aí, omitir ou esquecer do nome, ou não expressar o nome, mas você está aqui no meu coração. Pessoal, muito obrigada. É isso que eu tenho que falar, porque se eu for falar de Jesus, eu falo muito, mas tirando eu fico um pouco tímida. E é isso aí, povo de Deus. Povo de Deus, de uma forma ou de outra, você deve conhecer esta palavra. E eu quero dizer, o manual da nossa vida. Quer seguir bem pela vida fora? Leia a Bíblia. Esteja com ela 24 horas. É a única que nos leva a deixar marcas no nosso caminho. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos um final de ano cheio de maravilhas e milagres. O Senhor vai dar todo o dinheiro necessário para a nossa cidade. Ao Deus que me deu vida, que me deu graça para chegar até aqui, e todas as coisas que ainda virão, eu agradeço do fundo do meu coração, em nome de Jesus. A todas as autoridades aqui, de novo, que Deus vos abençoe, que reflita na vida de vocês, que seja uma resposta a esses meninos que estão aqui fotografando. Que Deus abençoe vocês, tá? Certo? Concorda comigo? Que Deus alcance vocês e família, e todas as famílias de Chavantes. Eu gostaria de pedir a vocês todos que juntassem as mãos e aplaudissem Jesus assim.
última palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Boa noite. Deus abençoe. Agora eu chamo o vereador Célio Nascimento de Paula da Silva para que faça a sua parte. Boa noite. Não conheço, né? Boa noite a todos. Gostaria de convidar a nobre vereadora Ana Fátima Moreira Pereira que faça o uso da tribuna. Antes de encerrarmos essa sessão, gostaria de deixar registrado mais uma vez que essa Casa de Lei usou de suas prerrogativas para reconhecer o valor realmente de quem merece. Essa fase determina sua trajetória de vida, uma história de fé, coragem, de fato. Pregação do Evangelho acarreta custo pessoal e muita privação. É preciso de visão, coragem e força. Uma pessoa visionária é aquela que vê à frente, que antecipa o futuro. A pessoa visionária transforma a visão em realidade. É preciso ter coragem, disposição, força, vigor para enfrentar os passos firmes da programação das boas novas. Há muitas histórias de mulheres corajosas que seguem a Jesus a qualquer custo. Mas hoje estamos aqui para contar uma delas, a sua história, pastora Edelma. Em 1982, a senhora foi designada, como nosso amigo falou, uma cidade pequena, Chavantes, para pregar a palavra de Deus. A mensagem quadrangular: Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e em breve voltará. Isso tem sido um constante trabalho. E segundo Timóteo 4:2 está escrito: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Pois bem, pastor Edelma, sabe como foi preparada? Sabe a quem a chamou e o valor de cada alma. Já são 35 anos que podemos dizer quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vamos dizê-las todas de uma vez e verá a surpresa que Deus já fez. É de um pequeno salão alugado, situado à Rua Teresa G. Rubio, Vila Santa Teresa. A construção do Templo do Evangelho Quadrangular de Chavantes, na Avenida Conceição 57. Tempos de alegria, é claro, e de muito trabalho. Com muito trabalho veio o crescimento. Cresceu tanto que o espaço ficou pequeno. Com testemunho de vida do poder de Deus que a curou de um câncer terminal.
Chegou a hora de viver a promessa. Em Isaías 54, 2, 3, amplia sua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações, e não se espeça, longue as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarei à direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá os gentios e fará que virem habitá-las as cidades isoladas. O desafio de construir um grande templo, escola teológica, esteve por anos em direção à creche Reino Encantado, com um só objetivo: abençoar as vidas e florescer onde foi plantada. Uma palavra que eu amo quando a senhora fala isso. Além disso, a Igreja Evangélica Quadrangular de Chavantes é sede regional, como o pastor Doriedson falou, no qual 13 igrejas e atualmente tem como superintendente. O seu trabalho tem sido redobrado dia e noite por meio do seu ministério abençoado. Jesus tem tirado vidas das drogas, lares sido restaurado, famílias abençoadas por meio do seu ministério quadrangular. Chavantes é reconhecida internacionalmente, pois a bênção de Deus tem sido manifesto através da sua vida, pastor Edelba dos Santos Barreiros. E eu me sinto orgulhosa. Não tenho 20, não tenho 30, mas eu tenho 18 anos de quadrangular. E eu tenho orgulho. E agradeço a senhora por a senhora ter deixado eu participar desse ministério. Gostaria de convidar a Ana Fátima Moreira Pereira, a nossa presidente, para assumir seu posto. Por favor. Eu tenho 30 anos. 18 do mês passado, fiz 30 anos de batizado. Amo a senhora também. É com muita honra que dou por cumprida a finalidade que tínhamos de conceder o diploma de honra ao mérito à reverenda Edelba dos Santos Barreiros, pela comemoração dos 35 anos de ministério como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular em nosso município. Gostaria de agradecer em nome da Câmara Municipal de Chavantes a todos os presentes. Dou por encerrada a presente sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite.